Como eu digo, eu sei que você quer ouvir o que eu tenho para falar. E hoje talvez não vou falar sobre um assunto de coisas atuais, de assuntos virais, mas eu sei que você quer ouvir. Eu vou pedir para você compartilhar porque tem alguém precisando ouvir. Embora eu esteja com esse filtro no meu rosto, não esteja com os olhos pretos, também não esteja despenteada e nem vestida de saco, mas eu sei que você quer ouvir o que eu tenho para falar. Hoje eu quero falar sobre luto, sobre a dor de perder alguém que você ama, sobre a dor que milhares e milhares de mulheres enfrentam, por ter perdido filho, marido, pai. Não só mulheres, os homens também sofrem. Mas os homens às vezes encaram o luto de maneira diferente das mulheres. As mulheres são mais emotivas. E a Bíblia, quando fala do luto, ela sempre coloca uma mulher. E quando se referiu ali a Davi, diz que ele orou enquanto o menino estava vivo, mas quando o menino morreu, ele lavou o rosto, se levantou, entrou no templo, adorou. Porque o luto é algo que tira as nossas forças. As forças para adorar, as forças para seguir. E essa semana eu li uma matéria sobre uma atriz que perdeu o filho num acidente, num túnel. E ela disse que de cada 10 dias, às vezes toda semana, no começo ela ia quase todos os dias no túnel onde o filho havia sido acidentado ali, morrido, porque ela não queria esquecer o filho dela. E essa semana ela disse que ela nunca esqueceu e também não vai esquecer. O luto é algo legítimo, apoiado pela palavra de Deus, pela Bíblia. O luto é algo que a Bíblia não colocou prazo para acabar. Não tem prazo para terminar o luto. Não tem prazo para você dizer, graças a Deus eu venci o meu luto. Porque o luto por alguém que você ama, ele vai estar presente na sua vida a vida toda. Presente na sua vida a vida inteira. E como a Bíblia nos deu a esperança de reencontrar quem a gente ama, por que eu devo esquecer quem eu vou reencontrar? Por que eu devo tirar da minha cabeça o sorriso de alguém que a palavra de Deus me garantiu que um dia eu vou reencontrar? Por que eu devo esquecer o meu pai? Por que eu devo não olhar para as fotos do meu pai? Por que eu devo esquecer que o meu pai está vivo na minha memória, no meu coração? Por que eu devo esquecer quem eu sei que eu vou reencontrar um dia? Eu vejo muitas mulheres sendo criticadas porque elas não superaram, e eu desejo que elas nunca superem o luto, a saudade, a vontade de estar junto, de abraçar. A Bíblia nos fala também, me faz lembrar de Neemias, quando ele soube que o túmulo dos pais estava depedrado, estava estragado, estava destruído, a cidade estava queimada, ele não comia, não bebia, ele se abateu, e a gente ouve alguém dizendo, acabou, depois de morto acabou. Acabou para quem? Acabou para quem não tem esperança de um dia reencontrar a pessoa que a gente ama. Eu estou de luto, embora no meu rosto não pareça, embora eu não esteja todos os dias aqui demonstrando o meu luto, mas eu estou de luto a vida inteira. E eu não quero perder esse sentimento de que eu vou reencontrar o meu pai, os meus irmãos. E eu acho tão doído quando alguém vê uma mãe, vou falar principalmente das mulheres, Vanilda, mas você não pode falar de perder filho porque você nunca perdeu filho. Eu tive 3 abortos e você acredita que eu não quero esquecer os 3 abortos que eu tive? Porque antes que eles se formassem no meu ventre, eles também foram escolhidos por Deus. E você acredita que dentro de mim eu tenho uma esperança que eu vou conhecer o rostinho dos filhos que eu perdi? É loucura? Claro que não. Claro que não. E todas as vezes que a gente fala
né? Todas as vezes que a gente fala de alguém que se foi, nós que somos evangélicos, que conhecemos a palavra de Deus, que sabemos como a Bíblia trata o luto, como a Bíblia trata os ossos daqueles que amam a Deus, nós deveríamos nos compadecer da dor de uma mãe que perdeu um filho e que todos os dias talvez faça um post lembrando do sorriso do filho, lembrando da carinha do filho, com saudade, com lágrimas e com choro. E sabe o que a gente fala? Sensacionalismo. Quer usar a morte do filho? Não. Um coração em luto todos os dias, nem que seja um determinado momento do dia, essa pessoa se lembra da outra pessoa. Quando a Bíblia fala até que a morte os separe, porque a morte é só uma separação física, mas a Bíblia nunca mandou a gente deixar de amar as pessoas que foram embora. Deus é tão fiel em honrar a memória das pessoas que se foram, que ele poderia muito bem, quando Abraão morreu, dar sequência, Deus de Isaac e Jacó. Quando Isaac morreu, poderia falar Deus de Jacó, e quando Jacó morresse, Deus de outra pessoa que estivesse viva, mas ele faz questão de frisar Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Davi já tinha morrido, mas quando Salomão foi inaugurar o templo, ele disse: Deus, assim como tu fostes com o meu pai Davi, honre a obra das minhas mãos. Hoje eu estou falando para pessoas que, como eu, não querem esquecer quem se foi. Eu não quero esquecer o rosto do meu irmão, eu não quero esquecer o rosto do meu pai, eu não quero esquecer o rosto dos meus sobrinhos, daqueles que já partiram. E quando eu escuto aquele louvor que diz assim: lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Abraão, Isaac, Jacó, eu estou dizendo que esse luto pode permanecer o tempo que ele quiser. Esse luto não tem tempo para acabar. Não existe regra para alguém que ama outra pessoa que a morte separou. O nosso problema é zombar do luto das pessoas. É bem verdade que todo mundo sabe que um dos meus irmãos foram assassinados. E tentaram colocar o caso do meu irmão como suicídio. Mas nós chegamos à conclusão, e a justiça também sabe que não foi. Quando a gente vive um luto de alguém que morreu com morte natural, o luto é doído, mas quando a gente sabe que é negligência, que aquela pessoa poderia ter sido salva, quando a gente sabe que é homicídio, o luto vem acompanhado de sede e fome. Como assim, Vanilda? Sim. E a Bíblia ainda nos dá respaldo para isso. Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Do Senhor é a vingança. E não é nós que sofremos um luto acompanhado de sede e de fome. Não é por vingança, é por justiça. Esse luto é infinitamente tão dolorido que você todos os dias, e desde que o meu irmão foi assassinado, eu não esqueci do meu irmão sequer um dia. E olha que eu nem era tão presente na vida dele. Eu não via o meu irmão todos os dias. Não via. E hoje eu acordei com uma vontade de falar para você, mãe, que já disseram para você: esquece, arranca as roupas do seu filho daí, desfaça esse quarto para você não ficar lembrando, tira as coisas da pessoa que morreu, morreu, já era. Não era. Você está vivendo um sentimento que é legítimo pela Bíblia. A Bíblia diz que os mortos não louvam porque estão dormindo, estão num sono profundo. Mas a Bíblia diz também que eles ressuscitarão. E se eles ressuscitarão, por que eu não posso lembrar de quem a morte tirou, na esperança que a gente vai se ver daqui a pouco, e eu não quero te esquecer até a gente se encontrar. Eu quero viver cada memória que eu tive, ainda que sejam poucas, até o dia da ressurreição, até o dia do arrebatamento, até o dia que eu vou te ver de novo.
É que nós somos tão maus que quando a dor não é em nós, a dor dos outros, a gente chama de sensacionalismo, a gente chama de querer engajamento, a gente chama de querer se aparecer, a gente chama de qualquer coisa menos de dor. E eu estou dizendo aqui para você que perdeu alguém que você ama muito. Não apague as memórias boas que você teve de alguém que passou pela sua vida. Não apague as memórias boas de alguém que Deus te deu. Não apague. Não pare de postar. Tô ouvindo a Carlinha dizendo, pare de postar foto da menina que morreu. O luto é seu. E eu não tenho o direito. Eu não tenho o direito de apagar a memória daquilo que fez parte da sua vida. Nós temos sim que enfrentar, seguir em frente pelos que estão vivos. Mas por que a gente tem que acabar com a memória de quem já morreu? Não é como idolatria, não é como... vai viver sua vida, faça o que Davi fez, se levante, vai adorar. Mas não apague da sua memória aquilo que fez parte da sua vida. Eu fui hoje ler a Bíblia, eu disse, Deus, qual é o prazo do luto na vida de alguém? Quando é que deve acabar o luto? Quando é que deve acabar o sofrimento? Nunca vai acabar. A gente vai aprender a conviver com a ausência. A gente vai aprender a conviver com a ausência. Jesus passou pela morte, ressuscitou. Mas depois que ele ressuscitou, nós não ouvimos. E a gente fala mais da morte do que da ressurreição. Que ele foi crucificado, que ele sofreu, que ele morreu. E eu não quero esquecer a morte de Jesus. Também não quero esquecer a ressurreição, porque aqui dentro eu tenho uma esperança de que eu vou conhecer Jesus como ele é. E se eu não tiver essa esperança de querer conhecer aquele que morreu, ressuscitou, eu também não posso esquecer aquilo que passou na minha vida. Eu não quero esquecer o meu pai. Eu não quero esquecer minha mãe. Eu não quero esquecer os meus irmãos. Morreu, já era. Vamos focar aqui. Eu posso focar na minha vida, levantar minha cabeça, viver outras coisas. Mas eu não quero esquecer. Eu não quero prazo de luto na minha vida. Não preciso, talvez, usar roupa de saco. Não preciso, talvez, mostrar a cara de acabado. Não posso rir mais porque eu estou em luto. Não, amados, porque o luto vai muito além daquilo que você está vendo. O luto vai muito além de um rosto maquiado. O luto vai além do que a gente posta nas redes sociais. O luto, ele aflora quando a gente para e não tem outra coisa para fazer. O luto vai estar presente na nossa vida. E pedir para uma mãe esquecer um filho, ainda que esse tenha apenas passado uns meses dentro da sua barriga, ou dias na sua barriga, ou horas no seu colo, dias no seu colo, é como se você estivesse pedindo para que ela deixasse de existir. Pedir para uma mãe sair do luto como se fosse um passeio é olhar para ela e dizer assim, ei, às vezes a gente comete esse erro com a dor das pessoas. É porque a gente acha que a pessoa pode viver sem aquela dor. Mas eu estou aqui para dizer para você, viva o seu luto, sem prazo para acabar. Você não precisa toda hora estar falando, eu estou de luto, eu estou de luto, eu estou de luto, eu estou sofrendo, eu estou morrendo. Mas todas as vezes que sentir necessidade de chorar por alguém que foi embora, chora. Se sentir vontade de chorar em público, chora. Se sentir vontade de chorar tomando banho, chora. Se sentir vontade de chorar sozinho, chora. Eu estou falando o que Deus falou comigo nessa manhã. Não coloque prazo. Não tem final. Eu não quero esquecer meu pai. Eu não quero esquecer meus irmãos. Não esqueça seu pai. Não esqueça seus irmãos. Não esqueça seus filhos. Não esqueça sua mãe. Não esqueça, porque a promessa é um dia nós vamos reencontrar. E eu quero reencontrar sabendo quem eu estou reencontrando. Eu quero levar comigo, tá? Eu quero levar comigo. Que bom que eu não te esqueci. Todos os dias eu me lembrei de você.
E agora nós estamos nos reencontrando. Você já imaginou você reencontrar alguém que você disse: nossa, depois que você morreu, eu nunca mais me lembrei de você. Depois que você morreu, eu nunca mais toquei no seu nome. Nossa, depois que você morreu, eu segui minha vida, fui viver, me divertir. Eu não quero esquecer alguém que eu vou reencontrar. Não esqueça quem Deus prometeu que você vai reencontrar. Isso aí é demais. E eu tenho a minha sobrinha, a Carla Fogaça. Eu sei que ela já foi muito criticada. A bebê dela morreu com 8 dias por negligência médica. Foi provado negligência médica. E de vez em quando ela conta a história, ela posta, ela fala que ela é mãe de anjo. E eu já vi gente criticando: viva a sua vida, esquece isso. Já passou, já deu, já era. E eu estou passando aqui para dizer uma coisa para você. Mi Brasil, não esqueça seu pai. A Heloísa entrou aqui também, não esqueça seu pai. Pastora Érica, não esqueça seu pai. Porque se eu vou reencontrar, eu quero reencontrar o meu pai lembrando dele todos os dias. Eu quero reencontrar os meus irmãos lembrando deles. O meu irmão mais velho, eu lembro dele todos os dias. Ah, duvido que você lembre, eu lembro. Ele que me deu o meu primeiro playback, foi ele que me incentivou a cantar, ele brigava para eu ter oportunidade. O meu pai, todos os dias eu ligava e eu falava com meu pai. E eu fiz um pedido e Deus me ouviu. Eu disse assim: Deus, não leve o meu pai quando eu não tiver. Faz isso por mim. Não leve o meu pai enquanto eu estiver viajando, porque eu quero me despedir do meu pai. E assim eu orei também pela minha mãe. E o meu pai e a minha mãe, eu fui a última pessoa. Meu pai, eu e a Célia, eu segurando numa mão, a Célia segurando na outra mão. Meu pai foi embora. E a minha mãe, eu fui a última filha que ela abraçou. E eu não quero me esquecer do último abraço da minha mãe. Embora eu não convivesse tanto, mas o último momento que eu tive com ela é um momento que eu não quero esquecer. Essa live talvez não seja uma live de... E hoje, quando eu acordei, eu disse, eu tive um pastor que sempre que eu chegava na igreja, ele me enxergava, podia ter muita gente, ele dizia: tá aqui, nossa irmã Vanilda tá sumida, compositora, cantora. Ele colocava os títulos, compositora, cantora, e sempre me chamava para cantar na minha igreja. Infelizmente hoje o meu pastor vai ser enterrado, e eu também não quero esquecer o meu pastor. Não quero esquecer o meu pastor. E eu tô entrando aqui para dizer para você que já tá de luto há mais de 10, 15, 20 anos. E tem gente olhando para você. Tá na hora já de virar essa página. Tá na hora de virar o assunto. Tá na hora de mudar de assunto. Se você achar na Bíblia um prazo pra gente viver o luto, me fale, porque eu não achei. Esse é um direito legítimo de quem perde. Esse é um direito legítimo de quem chora por alguém que a morte separou. A minha irmã tá aí, a Lita. Nós vamos encontrar os nossos irmãos, Lita. E Deus está dizendo para mim, e eu quero dizer para você: não esqueça o rosto, o sorriso. Não esqueça o jeito. Não esquece nada, não. Porque quando você reencontrar, você vai saber exatamente com quem você está se reencontrando. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Chore mesmo. Viva o luto. Viva o luto. E eu não quero que o luto passe. Eu quero sempre estar lembrando e tendo certeza que para quem Deus levou de morte natural ou por enfermidade, o Espírito Santo nos dê consolo. Mas quem foi assassinado, que eu continue tendo fome e sede de justiça. Porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele é justo e poderoso. E não vai deixar nada escondido. Que o Espírito Santo nos abrace neste dia. Que você seja consolado, mas que não tenha amnésia. Que você seja abraçado, mas que não esqueça
de quem passou pela sua vida, fazendo tanta importância, tendo tanta relevância e importâncias eternas na sua vida. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.